Então vamos lá, professor Vinícius na área com mais uma aula de exercícios para vocês sobre equação com duas incógnitas, tá certo? Já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, tá certo? Quando terminar de assistir também, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que precisa um pouco dessa aula também, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, resolver os exercícios, tá bom? Primeiro exercício, assinale os pares ordenados, que são soluções, deixa eu só fazer uma correção aqui, que são soluções da equação x menos 3y igual a 1. Pessoal, vamos lá, relembrando. Toda equação com duas incógnitas, a sua solução vai ser dada por meio de um par ordenado, tá bom? Só que, ó, esse par ordenado ele só vai ser solução dessa equação se ele satisfazer aquela equação. Como assim, Vinícius? Vem pra cá pra você ver. Ó, o que esse par ordenado significa? Ele está dizendo que o valor do x é 4 e o do y tem que ser 1. Então, para ele ser solução dessa equação, pessoal, quando eu colocar o x valendo 4 e o y valendo 1, o resultado dessa equação aqui tem que dar quanto? Tem que dar 1. Ou seja, quando eu substituir esse par ordenado na equação, se o resultado der 1, significa que é solução. Se não der 1, pessoal, significa que não satisfez a equação, então não é solução. Então vamos para o primeiro par ordenado. Se x for 4, aqui eu teria 4 menos 3 vezes 1. Só que, resolvendo essa continha, você vai observar que entre subtração e multiplicação, primeiro multiplicação, certo? Então, 3 vezes 1, 3. E 4 menos 3 é exatamente quanto, pessoal? É exatamente 1. Repare que o resultado aqui deu exatamente o que era para dar. Nesse caso, esse par ordenado é solução. Depois que eu verifiquei 1, vamos para o próximo. 1 e 0. Ou seja, se o x for 1 e o y for 0, o resultado dessa continha vai dar quanto? 3 vezes 0, 0. Então vai ficar 1 menos 0. Só que 1 menos 0, pessoal, é exatamente quanto? É exatamente 1. Repare que aqui, quando eu substituir o par ordenado na equação, o resultado também deu o que era para dar, 1. Então, essa letra B também vai ser solução. Letra C, 6 e 2. Então vamos lá, se no lugar do x eu colocar o 6 e no lugar do y eu colocar o 2, vamos calcular o resultado? 3 vezes 2, 6. Então aqui vai ficar 6 menos 6. Só que, pessoal, 6 menos 6 é igual a quanto? É igual a 0. Opa, perceba que deu igual a 0, não deu igual o que era para ser dado, nesse caso 1. Então, se não deu igual a 1, significa o quê? Que esse par ordenado não é solução, tá bom? Então, essa letra C não marca, ela não vai ser solução. Próximo, letra D, 8 e menos 3. Então, vamos lugar. No lugar do x, eu coloco 8 menos 3 vezes. No lugar do y, eu coloco menos 3. Pessoal, sempre que o número for negativo e você for substituir, não esqueça de colocar entre parênteses, tá bom? Por quê, professor? Porque esse menos, ele faz parte do 3, então ele vai fazer parte do nosso cálculo também, tá certo? Resolvendo aqui, ó, primeira multiplicação, menos 3 vezes menos 3, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. E 8 mais 9 dá exatamente quanto? 17. Repare que o resultado era para dar quanto? Era para dar 1. Como aqui não deu 1, o que significa que aqui também não é solução. Ou seja, pessoal, um par ordenado só vai ser solução quando acontecer o que aconteceu aqui, ó. Eu substituí e o resultado deu exatamente o que era para dar. Então, nesse primeiro exercício, letra A e letra B é solução dessa equação, letra C e letra D não é solução, tá certo? Vamos agora para o exercício 2. Ele é um exercício que faz a gente pensar um pouquinho mais, tá bom? Não é difícil, só precisa ter um pouquinho de atenção. Vamos lá. Qual deve ser o valor de A, tá bom? Para que o par ordenado... Então, ó, ele deu um par ordenado bem diferente do que a gente estava acostumado aqui, tá vendo? Esse par ordenado seja a solução dessa equação aqui. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você precisa entender. Esse par ordenado aqui, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, mas o que não muda? O primeiro valor representa x e esse segundo valor completo representa quem? Representa y. Então, o menos 2 é x, a menos 3 é igual a y. E como aqui é um par ordenado e eu quero que ele seja solução, o que é que eu vou fazer? Aonde tem x, eu vou substituir por menos 2.
aonde tem y, eu substituo por a menos 3. Sendo assim, eu teria o quê? Vamos lá. No lugar do x, eu coloco menos 2, menos. No lugar do y, eu tenho que colocar a menos 3. Então, esse a menos 3 você vai trazer para cá do jeito que ele tá, pessoal. Com parênteses e tudo, tá bom? Mais 6 igual a menos 2 vezes quem? 2 vezes y. Então, de novo, você vai substituir o a menos 3 do jeito que ele está. Repare que quando eu fiz essa substituição, eu dei origem aqui, ó, a uma nova equação. E nessa nova equação agora, ela só tem uma incógnita, que é quem? O a. Então agora eu tenho que resolver essa equaçãozinha bem bonitinha, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, eu vou eliminar esses parênteses, tá bom? Vinícius, como é que eu vou eliminar esses parênteses? Quando por preciso, efetuando o jogo de sinal, tá bom? No caso aqui, ó, do menos 2, tá vendo que antes dele não tem nada? Então aqui, para eu eliminar esse parênteses, basta eu retirar ele normalmente, até porque antes dele não tem nada para eu operar, não tem nada para eu resolver, tá bom? Já aqui, se você for analisar, esse parênteses aqui, ó, antes dele tem um sinal de menos. O que isso significa? Que para eu eliminar esse parênteses, eu tenho que pegar esse sinal de menos, ó, e aplicar a propriedade distributiva nele, tá bom? Então, menos com mais dá menos. Então, fica menos a, menos com menos fica mais. Então, fica mais 3, tá bom? Pessoal, sempre que acontecer isso aqui, não esquece. Aplica a propriedade distributiva para fazer com que o jogo de sinais aqui seja realizado, tá bom? Se você simplesmente apagar os parênteses, vai dar errado, tá certo? Continuando, eu repito o 6. E aqui, ó, antes do parênteses, agora perceba que ele está sendo multiplicado pelo menos 2. Mesma coisa que eu fiz aqui. Aplico a propriedade distributiva. Menos 2 vezes a, menos com mais. Menos 2 vezes a, 2. Agora o menos 2 vai multiplicar o menos 3. Menos vezes menos... Opa, peraí que aqui eu esqueci do a, né? Menos vezes menos mais 2 vezes 3, 6. Pronto, não tem mais parênteses. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar os dois lados dessa equação, tá? No caso aqui, o menos a só tem ele. Então eu vou repetir o menos a e vou simplificar esses números. Menos 2 mais 3 dá 1. 1 mais 6 dá exatamente 7. Então aqui eu ficaria com menos a mais 7 e desse lado menos 2a mais 6. Continuando aqui a resolução da minha equação. Repete o menos a. Menos 2a é positivo. Negativo eu trago positivo. 7 é positivo, eu passo para o outro lado negativo. Resolvendo os dois lados, 2a menos a sobra a. 6 menos 7 dá exatamente quanto? Menos 1. Logo, nesse probleminha aqui, o valor do a tem que ser igual a menos 1, tá certo? E é isso, pessoal. Tá aí 2 exercícios que trabalham com equação com duas incógnitas, tá bom? Um mais simples, outro um pouco mais planejado, tá bom? E a minha ideia aqui é justamente essa, mostrar para vocês que esse tipo de equação ele não é difícil, tá bom? São equações fáceis de serem resolvidas. Você só precisa ter um pouquinho de atenção no que a questão pede, tá? Nesse caso aqui, ó, esse par ordenado ele era bem diferente. Era só eu ter calma para lembrar que o primeiro valor sempre é x, o segundo valor sempre é y, tá certo? E é isso, galerinha, esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês. Deixa aí no comentário o que você achou, qual parte você achou mais fácil, mais difícil. E se tiver dúvida, pergunta aí, tá? Que eu fico sempre atento para responder caso apareça alguma dúvida, tá certo? Então é isso, foi boa, até o próximo vídeo.